Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números para mais uma aula da playlist sobre limites. Nessa aula aqui nós vamos falar sobre os limites usando suas leis. Na aula passada eu mostrei 10 ou 11 leis que ajudam o cálculo do limite, ajudam no cálculo do limite. Nessa aula eu vou criar exemplos e vou resolver para vocês. Então, vamos para a aula. Pessoal, começando a nossa aula, então, eu gostaria que você imaginasse as seguintes informações. Nós vamos trabalhar que a nossa constante, ela vai valer 4, tá? 4. Também temos que o limite de uma função f de x, quando x tende a um valor a qualquer, que esse limite aqui vai ser menos 2, certo? Mais um aqui, mais um. Nós vamos ter aqui também que o limite da função g de x agora, uma nova função, quando x tende ao próprio a aqui, que nesse caso o limite vai ser 0. Tá bom assim. Beleza? Então, eu tenho 3 informações. Vamos destacar aqui. A constante nossa vai sempre valer 4. O limite da função f de x, quando x tende a vale menos 2. E o limite da função g de x, quando x tende a dá 0. Então, nós vamos acreditar que nós temos as funções que satisfaçam essas condições. Aí, eu quero calcular o primeiro exemplo. O exemplo é assim, item A. Quanto que dá o limite quando x tende a de c vezes a função f de x mais a função g de x. Correto? É isso aqui que eu quero calcular. Para calcular aquilo ali, eu vou usar as leis dos limites que nós vimos na aula passada. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu sei que o limite da soma de duas funções é igual, então vou vir aqui colocar igual e vou vir aqui embaixo, limite, tem sempre que repetir o limite, hein? Quando x tende a então o limite da soma é a soma dos limites. Então eu jogo c f de x dentro de um limite mais, aí agora aqui, o limite de novo de x tendendo a da função g de x, certo? É quase que eu fiz aqui, foi a distributiva. Eu distribuí o limite para a primeira função e para a segunda função. O limite da soma é a soma dos limites. Beleza. Continuando aqui, continuando, quando eu tenho um c multiplicando uma função, e esse c é um valor constante, ele pode sair do limite. Então, isso aqui ficaria assim, c vezes o limite quando x tende a da função f de x, veja que eu apenas tirei o c fora do limite, né? O que eu fiz foi isso aqui, jogar aqui o c aqui fora, mais limite quando x tende a da função g de x. Perfeito. Agora que eu organizei tudo, pessoal, eu vou substituir e fazer a conta mais básica, que é a conta de mais e de multiplicação, tá? Lembrando que nós vamos chegar em situações mais legais, mais evoluídas, vai ficar um pouco mais bonito. Por enquanto, nós estamos apenas treinando as leis dos limites. Quanto que vale a constante c? A constante c vale 4. 4 vezes. Quanto vale limite da função f de x quando x tende a? Limite da função f de x quando x tende a vale menos 2. Mais, agora aqui, limite da função g de x quando x tende a 0. Moleza. Resposta final, 4 vezes menos 2, menos 8, mais 0. Resposta, menos 8. Isso quer dizer, então, que o limite da soma dessas duas funções, quando x tende a existe e dá menos 8, correto? Vamos agora, então, fazer um novo exemplo. Vamos dizer, então, agora que eu tenho a seguinte situação aqui,
limite... Não, calma aí, né? Fica feio. Espera aí, deixa eu apagar ali. Eu tenho aqui, ó, item B. No item B, eu quero saber qual é o limite quando x tende a A da função f de x elevada ao expoente 4. Perfeito? Eu quero saber isso aí. Bem, para resolver isso, então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu sei que o limite de uma potência nada mais é do que a potência do limite. Ou seja, eu coloco toda a parte limite, quando x tende a A, da função f de x, fechadinha aqui nesses colchetes, e o expoente, que era só da função, passa a ser do limite completamente, certo? Então, agora eu tenho aqui, ó, limite da função f de x quando x tende a A, o resultado disso elevado a 4. Só que qual é o limite da função f de x? Menos 2. Então, aqui eu vou ter menos 2 elevado ao expoente 4. Menos elevado ao expoente par fica mais. 2 elevado a 4 dá 16. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. Tranquilo esses exemplos, né, pessoal? Vamos fazer mais. Deixa eu apagar o quadro. Pessoal, criando aqui o exemplo C, então, eu quero saber qual é o limite da função... Não, quando x tende a A, aí aqui eu vou colocar, ó, assim, ó que bonitinho. A função f de x elevado ao expoente 2 dividido por c vezes a função g de x. Certo? Então, veja, aqui eu tenho o limite quando x tende a A. Do quociente de duas funções, a f de x elevado ao quadrado, dividido pela constante vezes a função g de x. E eu quero descobrir quanto dá isso, e para isso eu vou usar os critérios aqui e usar esses valores dados. Vamos lá? Aplicando a lei primeiro, ó, eu vou fazer a distributiva. Primeira distributiva vai vir aqui, ó, no sinal de dividir. Isso aqui é mais importante. Eu tenho a divisão de duas funções. Então, o limite de um quociente é o quociente dos limites. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: vai ficar limite quando x tende a A da minha função f de x ao quadrado, certo? Tudo isto dividido, aí aqui, ó, pelo limite, quando x tende a A de c vezes g de x, certo? Pessoal, estamos apenas treinando as leis, tá? Nós estamos treinando as leis para quando a gente chegar em situação mais evoluída, as leis estão fixas aqui no nosso cérebro. Então, é passo a passo, com calma, vai fazendo isso aí, tá? Agora é o seguinte, ó, veja que aqui eu tenho o limite de uma potência, e o limite de uma potência nada mais é que a potência dos limites. Vou colocar dentro de um parênteses. Aí ficaria assim, ó, limite, quando x tende a A, da função f de x, fecha o parênteses, tudo isso elevado ao quadrado. Veja que o expoente, que era só da função, passou a ser do limite todo. Tudo isso dividido por... Aqui, ó, eu tenho uma constante dentro do limite. A constante sai para fora, então vai ficar a constante vezes o limite quando x tende a A da função g de x. Perfeito? Pessoal, e agora eu estou em condição de substituir tudo isso aí, ó. Vamos lá. Quanto vale o limite da função f de x quando x tende a A? Esse limite vale menos 2. Então, vou colocar aqui na frente, ó. Menos 2 elevado ao quadrado. Dividido. Aí aqui, c. A constante c é 4 vezes limite quando g de x tende a A, 0.
Gente, desenvolvendo isso aqui, ó, eu vou ter menos 2 elevado ao quadrado, menos elevado ao expoente par, mais 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 0, 0. Observe que, nesse caso, nós não conseguimos fazer a divisão. Não dá para dividir o número por 0. Não existe essa divisão no conjunto dos números reais, não existe essa divisão aqui. Então, o que acontece? Esse limite aqui, ó, ele não existe. Conclusão, então, nós vamos colocar que o limite pedido não existe. Não tem como calcular esse limite. Beleza? Pessoal, então aqui nessa videoaula nós resolvemos alguns exemplos de aplicações das leis dos limites. Essa aula já acaba por aqui e agora eu vou gravar outra aula também com exemplos, só que um pouquinho diferente. Perfeito? Então, vamos para a próxima aula no próximo vídeo. Beijos, fui!